Paz do Senhor, gente. Que bom que você está aqui nessa live. Compartilhe com algum amigo seu, abençoe a vida de alguém nessa noite. E para iniciarmos essa live, hoje eu queria deixar uma palavrinha lá em Marcos 5, do verso 38 ao verso 40, que diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O que eu acho mais interessante dessa passagem é que eu não sei se Jesus ele estava dormindo completamente, mas o que essa passagem quer passar para nós é que Jesus ele estava descansando, tranquilo, enquanto uma tempestade estava aterrorizando todas as pessoas que estavam no barco, estava aterrorizando os seus discípulos, e os discípulos também estavam um pouco indignados, perguntando para ele se ele deixaria com que eles morressem. Mas Jesus ele estava tranquilo porque ele tinha o domínio daquela situação, porque a partir do momento que ele se levantasse e mandasse com que o vento e o mar se acalmassem, tudo ficaria bem. E muitas vezes a nossa vida é assim, nós nos posicionamos dessa forma. Nós olhamos para a tempestade, nós olhamos para as dificuldades e nós olhamos para Jesus e não temos fé o suficiente para crer que Ele está no controle daquela situação. E a partir do momento que Ele se levanta e ordena, o vento e o mar obedecem. Então descansa o seu coração. Nesse tempo difícil que nós estamos passando, nós temos visto muitas coisas ruins acontecerem, nós temos perdido pessoas próximas de nós, nós temos enfrentado o mal de frente. E não só nessa situação, mas em várias outras, o nosso posicionamento diante de Jesus é esse. Nós nos questionamos diante da dificuldade, nós esquecemos que Ele pode acalmar o vento e o mar. Então descansa o seu coração naquele que tem o domínio de qualquer situação, naquele que pode operar na sua vida, operar maravilhas, fazer milagres. Creia no Jesus que você serve. Creia que Jesus, Ele pode todas as coisas. E eu não sei ao certo qual a sua situação, eu não tenho esse poder. Eu não sei se você perdeu alguém com que você ama nessa pandemia. Eu não sei se na sua casa você está passando por dificuldade financeira. Eu não sei se o seu coração está angustiado por outro motivo. Mas descanse a sua alma naquele que pode acalmar qualquer tempestade. Entregue a sua vida e o seu coração nas mãos dEle. E creia que Ele tem o domínio, o controle de qualquer situação. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então descanse o seu coração em Jesus. Peça para que Ele acalme a tempestade que está sobre a sua vida. E não se esqueça que Ele está no controle do barco. Ele pode estar em silêncio, mas a partir do momento que Ele se levantar, qualquer tempestade se acalma e qualquer situação acontece a partir da ordem dEle. Amém? Eu quero orar por você agora e eu quero te pedir que você feche o olho onde você estiver. A equipe de louvor vai ministrar agora, mas antes eu quero pedir que você ore comigo e que você peça a Jesus que Ele acalme o seu coração e fale mais ainda com você nessa noite. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós sabemos, Jesus, que esses tempos têm sido difíceis, mas o Senhor tem nos dado estratégia. E o Senhor nos proporcionou, Jesus, a oportunidade de fazer essa live. Então, Jesus, acalme cada um dos corações que estão assistindo essa live. Jesus, acalme cada um dos corações aflitos. Jesus, conforte o coração de cada um daqueles que não veem mais saída. Jesus, mostre que o Senhor é o Deus que pode acalmar toda tempestade. O Senhor é o Deus que acalma qualquer coração, que tem o domínio de qualquer situação. Jesus, esteja sobre a nossa vida nessa noite. Jesus, traga mais de Ti nessa noite, Pai, que nós possamos Te sentir, Jesus. Eu sei que nós não estamos presencialmente, Jesus, todos juntos, mas nós estamos agora, cada um das nossas casas, Pai, pedindo e clamando pela Tua presença. Jesus, fale aos corações nessa noite. O Senhor tem liberdade para agir, Jesus, mesmo que seja diante de uma live. O Senhor vai alcançar, Jesus, e vai operar maravilhas. Em nome de Jesus, amém.
povo de Deus, a paz do Senhor a todos, boa noite. Nós somos o nosso céu. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Louve juntamente conosco. Amém? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nosso clamor nesta noite é para que o céu venha sobre este lugar, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, faz
Esse é o nosso clamor nessa noite. Que o céu se abra sobre este lugar, sobre as casas, sobre as vidas. Nós sabemos, Pai, que o Teu reino é feito de justiça, amor e paz. E nós clamamos e nós oramos nessa noite. Céus abertos sobre essa igreja, céus abertos sobre a nossa família, céus abertos sobre a nossa nação. Que o céu se abra, que o céu se abra e que o Teu reino venha, que o Teu reino venha em todo tempo, Pai. Nós clamamos, céus abertos, em nome de Jesus. Amém. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és início e fim, Tu és Deus. Aleluia. Santo, santo é Teu nome, Jesus. Não há outro como
Graça e paz. Que a mão do Senhor esteja sobre você e toda a sua casa e toda a sua família. Que a palavra do Senhor venha ao seu coração. Que a distância que estamos não seja um empecilho. E que Deus cuide de você, da sua casa e te dê um tempo de esperança e descanso. Hoje, mais uma vez de forma online, aqui o nosso céu, nós queremos falar sobre o que Deus quer de nós. E o texto que eu uso como base é em João 15:16. Muitos pensam que em tempos de pandemia, em tempos difíceis, os dons e talentos não servem para nada. Mas Deus está dizendo para nós que Ele quer algo de nós, da sua igreja. E nós, como os jovens, precisamos nos posicionar diante de Deus e nos colocar à disposição, porque tudo que temos é do Senhor. Está escrito assim a palavra do Senhor: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O que Deus quer de nós? Você provavelmente já deve ter feito essa pergunta: o que Deus quer de mim? Para que eu nasci? O que serve as vocações, os talentos, os dons que eu tenho? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vocação é um assunto complicado, angustiante para algumas pessoas. Para o estudante do ensino médio que ainda não definiu a sua carreira, a vocação é um problema. Aqueles que servem na igreja, que querem servir na igreja, mas ainda não descobriram qual é a sua vocação, é um problema esse assunto. Quem não se realiza profissionalmente porque está fora de sua vocação, é um problema o tema. Muitos se questionam: por que eu nasci? Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus fez você com um determinado propósito. Porque lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 4, está escrito: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E a nossa realização completa, sabe aquele jargão que diz está no centro da vontade de Deus? É quando nós descobrimos e quando nós cumprimos o nosso propósito na terra. Você deve servir para 3 coisas. Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para edificar a você mesmo. E terceiro, edificar aos outros. Você crescerá no serviço cristão quando estiver servindo na área relacionada ao propósito de Deus. E o que irá ajudá-lo a identificar a sua paixão ministerial é a sua fome, é a sua paixão por almas. O poder não vem de nós. O poder de Deus não vem do nosso desejo inteiro, mas pela nossa paixão por almas. O serviço que nós fazemos não é para nos fazer famosos. O serviço que nós fazemos não é para que nós sejamos conhecidos, mas é que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da graça. E queira você não, em momentos de crise são os momentos em que a igreja mais cresce. Você pode estudar a história da igreja e você vai ver. Nos momentos de maior crise, foi os momentos onde a igreja mais cresceu. A mão de Deus está na história. Deus está conduzindo a história com soberania. E existem mais coisas no mundo, na nossa existência, do que aquelas que os nossos olhos podem ver. Há muito mais do que essa realidade natural que nós vemos e que nós experimentamos. E muitas das vezes nós subestimamos a história, nós subestimamos os acontecimentos.
Existem duas áreas em que um crê que Deus está salvando os pecadores, que são os crentes. Mas existe um outro lado dos céticos, que eles creem que há uma sequência aleatória dos acontecimentos, que nada faz sentido. Mas a Escritura nos oferece uma perspectiva do todo. Deus agindo na criação, Deus agindo na redenção, Deus agindo na libertação e na garantia da nossa vitória. No teatro da história, as pessoas não são marionetes, nem espectadoras passivas, porque quando Deus te chama das trevas para a luz, Ele coloca em você uma missão, um propósito, e agora você começa a fazer parte do plano de redenção. Depois da libertação, Deus chama o seu povo para ação, para agir. Você não foi salvo para guardar o que tem em você para você mesmo. Você, além de ser salvo, agora descobre uma missão, um propósito: levar o evangelho da graça a toda a criatura. Deus nos ajuda a convidar, Deus nos ajuda e convida a gente a ajudar a preparar um mundo onde todas as coisas serão unidas em Cristo. É assim que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 10. O pecado distorce a nossa compreensão da realidade. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, que nós vemos as coisas por espelho. Mas fique calmo, vai chegar o tempo em que nós veremos as coisas como elas são. A nossa esperança é que um dia seremos salvos e libertos dessa realidade caótica em que nós estamos vivendo. E enquanto isso, as pessoas, nós, a igreja, somos chamados a trabalhar para o reino de Deus. Não é por glamour, não é por fama, não é para se sentir bom, é porque você não tem saída. Quem é crente em Jesus Cristo não tem saída, precisa obedecer à voz daquele que está chamando: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo de Deus continua aqui. E como Deus fez lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, Ele entregou o jardim para o homem cultivar. Ainda precisamos cuidar deste mundo até a volta de Cristo. O cristão é aquele que mais precisa de trabalhar. Não há descanso para nós. Nós precisamos estar atentos, vigilantes o tempo todo, porque o nosso chamado é para o serviço, é para o trabalho, é para o resgate. Mas existe também agora, porque os humanos, depois que acontece a queda, eles começam a ficar muito à vontade. Eles começam a ficar autossuficientes. Eles entendem agora que eles podem viver por si, sem a orientação de Deus. E tem um exemplo muito forte em Gênesis, no capítulo 4, que é o de Caim e Lameque. Pessoas que não importam com o que Deus pensa, com o que Deus quer, com o que Deus deseja. Eles começam a se casar com várias mulheres. Eles agora não pensam duas vezes em trair as pessoas. Eles costumam agora agir com violência. Não muda muito o que está acontecendo hoje. É a mesma coisa quando nós assistimos os jornais. Tudo sobre o homem, só o homem por si mesmo.
Você não liga o jornal, o telejornal, e você vê lá uma notícia sobre Deus, sobre Cristo agindo na história. É tudo o homem. Quando faz coisa ruim e quando faz coisa boa, é o homem. Nada sobre Deus. Nos tempos de Lameque, o sexo implicava filhos, e homens se tornavam poderosos através de sua família. Quanto mais filhos, mais poder. Totalmente controverso do que Deus fez. Deus não fez a família para poder. Deus não fez família para você ser forte. E a liberdade do homem, através do homem, começa a ser pregada de forma incisiva. E a liberdade do forte escraviza o fraco. E agora nós temos sexo forte, sexo fraco. Agora nós temos rico e temos pobres. No desejo de um mundo melhor, os homens agora creem no progresso, em que tudo agora nós podemos fazer e as coisas vão melhorar. Nós criamos nossos deuses, a nossa própria imagem, com o objetivo de fazer o homem grande, com o objetivo de fazer o homem importante. E agora, diante dessa ideologia, nós tentamos mudar as pessoas pelas nossas ideias, e quando não vai pelas ideias, vai pela força, mas na esperança de alcançar um mundo melhor. O fruto dessa fé, da fé no progresso, nós criamos guerras, nós criamos revoluções, nós criamos violência, nós criamos repressão. E você pode estar dizendo para mim: nossa, mas você está sendo muito radical. Mas por causa de briga política, nós brigamos com pessoas da nossa família. Por causa dessa ideia de um mundo melhor, pela nossa própria força, nós começamos a piorar ainda mais a nossa realidade. Meu irmão, a situação já é difícil por si só, e nós temos um desejo que parece que nós queremos piorar as coisas. Eu lembro de um livro do Thomas More, que ele escreve, chamado A Utopia, e nessa utopia era uma cidade ideal, onde as coisas funcionavam, mas só que era uma cidade extremamente humanista. E a gente viu no decorrer da história que essa ideia de uma cidade ideal, pelo humanismo, pela inteligência do homem, nós nos destruímos em poderosas guerras, catástrofes. Porque a redenção do mundo não está em nós. A solução para o nosso problema não está no homem, não está no governo, não está na política, não está na economia. A solução para o nosso problema está em Deus. E Deus quer de nós que nós entendamos isso. Mas assim como tem a descendência de Caim e Lameque, os autossuficientes, tem também aqueles que são sal em um mundo caído. Aqueles como Sete e Enoque, que andaram com Deus. Aqui também encontramos desenvolvimento e mudança. Porém, aqui na ideia desses homens baseados no Evangelho, não há um sonho de produzir um mundo melhor através do esforço humano, da revolução. Não. Nós é que somos chamados para ser a mudança. Não por nós mesmos, não porque nós somos bons, mas porque existe em nós, da parte de Deus, poder
para mudar o mundo. Nós somos chamados a dar sabor, a curar o mundo caído com as nossas ações, com a nossa fala, com a pregação do Evangelho, com o nosso jeito de lidar com as coisas, com o nosso jeito de ver o mundo. A mensagem dos profetas era: arrependam-se, voltem-se para o Senhor e mostrem que vocês o amam. Não ofereçam sacrifícios e adoração, mas pratiquem a verdade. É isso que o Evangelho está dizendo para nós. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor. Vocês precisam mostrar para Deus que verdadeiramente amam a Ele. E nós não mostramos o nosso amor por Deus com os nossos sacrifícios, com a nossa oferta, ou com a nossa ida ao templo. Nós demonstramos a nossa adoração ao Senhor quando nós vivemos e praticamos a verdade. O que o Senhor quer de nós é o que está escrito lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. O Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e você ande humildemente com o seu Deus. Você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu redor e você precisa escolher quem é que vai ser o seu mentor, quem é que você vai ter como referência. Você precisa andar com Deus, você precisa olhar para as pessoas que andam com Deus e imitar essas pessoas. Esta é a redenção do mundo, andar com Deus. A diferença das linhagens é que na linhagem de Sete e Enoque, aqueles que andaram com Deus, Deus chamou Moisés, Deus chamou Elias, Deus chamou Davi, Daniel, os apóstolos, Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, muitos outros, cientistas, artistas, gente simples, trabalhadores comuns. E hoje Deus chamou você. Nesse tempo de pandemia, Deus está chamando você pelo nome. Cristo morreu na cruz, não foi para fazer você um super-herói. Deus morreu na cruz para devolver para você a sua humanidade. O que Deus quer para nós é que nós voltemos ao início, à origem. Deus está devolvendo para você a sua identidade. Porque o mundo deseja pessoas poderosas, super-heróis, super-homens, mulheres maravilhas. E é isso que o mundo não aceita. Porque o Evangelho está chamando a gente para ser pessoas comuns, pessoas normais, dependentes de Deus. Deus está chamando a gente para ser o que nós deveríamos ser. E o mundo não aceita. O mundo quer que você seja forte, quer que você seja poderoso, que você seja conhecido. E o Evangelho está dizendo: não, quem é forte, quem é poderoso, quem é conhecido é Jesus. Nós somos chamados apenas a sermos seres humanos. Foi assim no tempo de Jesus. Eles queriam um rei, eles queriam alguém que se impunham, que tinha autoridade. Mas Jesus veio como um servo. Jesus veio como uma pessoa comum. Jesus veio como um simples filho de um carpinteiro.
E quando Jesus operava milagres e maravilhas e pregava o evangelho daquela forma poderosa, eles não aceitavam, porque eles diziam: quem esse menino acha que ele é? Quem esse jovem acha que ele é? Talvez alguém tenha dito para você: quem você acha que você é? E Deus está dizendo para você hoje: você é simplesmente meu filho. Você não é um super-homem. Você não é uma super-mulher. Você não tem superpoderes. Você é apenas um filho de Deus. Só que o que o mundo não entende é que os filhos de Deus podem todas as coisas. Deus gosta de gente comum. Deus gosta de usar gente simples. Aquelas pessoas que na verdade nem pensam que elas podem. Deus gosta de pessoas que dão a vida pelo evangelho, que morrem desconhecidas. Porque o evangelho não é para você ser conhecido, não é para você ser famoso, não é para você ter muitos seguidores no Instagram. O evangelho é para salvar o homem do inferno. E nós precisamos nos posicionar diante desse tempo e dizer para o mundo: Jesus está vindo aí. E nós precisamos nos arrepender. E para finalizar, para responder a pergunta que eu fiz no início: o que Deus quer de nós? Deus quer que nós estejamos dispostos a dar a nossa vida pelo evangelho, morrermos e sermos esquecidos. É isso que Deus quer de nós. Nesse momento eu te convido a você orar mais uma vez. Senhor Jesus, Pai poderoso Deus, nós te pedimos nessa noite, humildemente, que o Senhor nos capacite com o poder do evangelho, nos encha com o teu Espírito, e que nós possamos andar pelo mundo pregando o evangelho e dizendo quem tu és. E não importa se as pessoas vão gostar da gente, não importa se as pessoas vão seguir a gente, não importa se as pessoas vão fazer a gente ser conhecido, porque o que importa mesmo é que o seu nome seja proclamado aos 4 cantos da terra. Não permita que a sua igreja, Senhor, deixe pessoas morrer sem conhecer o evangelho, porque nós estaríamos condenando essas pessoas ao inferno por causa da nossa omissão, e nós não queremos ser responsáveis por sangue de pessoas. Deus, nos encha com atitude, com intrepidez, com a autoridade do teu Espírito, e que nós possamos pregar o evangelho com as nossas vidas, e que as pessoas conheçam a Ti, Senhor. Nos dê o privilégio de ser canal de bênção para as pessoas. E ainda, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor visite as famílias desse Brasil, visite os leitos de hospitais, Senhor. O Senhor é o Deus poderoso, que pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Restaura a nossa nação, restaura a nossa vida. O nosso povo não aguenta mais. Nós olhamos nos rostos das pessoas e nós vimos o cansaço, o desespero, a desesperança. Mas nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa realidade. Ouve o clamor da sua igreja nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lucrou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.